Bem-vindos de volta ao Acesso à Verdade. Mais uma semana no abrigo antiaéreo em Israel, enquanto a guerra contra o regime islâmico segue. Mas será que isso basta? A campanha militar americana e israelense está tendo um sucesso impressionante, mas ainda não acabou. E há erros cruciais que podem sabotar toda a operação. E agora vou explicar o que não fazer para não arruinar essa oportunidade do ponto de vista do Ocidente. Como mencionei, a campanha militar até agora focou em eliminar a liderança, atacar bases da Guarda Revolucionária, sabotar o programa nuclear e, mais recentemente, atacar seus ativos energéticos. Agora, ataques israelenses e americanos têm como alvo a infraestrutura de comando e as defesas aéreas, assim como instalações de drones, depósitos de armas e complexos militares importantes ligados às operações regionais do regime. Com mais de 3 mil locais já atingidos, de acordo com o CENTCOM, e mais de 7 mil baixas entre a Guarda Revolucionária e as forças militares iranianas até agora. A campanha entra agora na segunda fase, com ambos os países prevendo duração de 1 a 2 semanas. O foco agora é desmantelar dois pilares do poder do regime. Primeiro, o programa de mísseis balísticos e, segundo, o aparato de repressão interna operado pela Guarda Revolucionária. Isso é importante porque, durante décadas, a República Islâmica investiu enormes recursos para construir o maior arsenal de mísseis balísticos do Oriente Médio. Esses mísseis nunca foram feitos para serem armas puramente defensivas. Foram projetados para ameaçar Israel, forças americanas na região e, futuramente, ampliar essa ameaça à Europa e ao território continental dos Estados Unidos com o desenvolvimento de mísseis balísticos intercontinentais. Mas calma, Malaz, as instalações desse programa estão sendo atacadas sistematicamente. Agora, isso inclui grandes complexos militares como o Partin, que há muito tempo está associado ao desenvolvimento de mísseis e também à pesquisa militar. Ao mesmo tempo, as campanhas também estão focando nas ferramentas de repressão interna do regime. A Guarda Revolucionária não é apenas uma força militar, ela opera redes de inteligência e unidades paramilitares, além de sistemas de vigilância que existem principalmente para controlar a população iraniana. Agora, essas são as mesmas estruturas que espancam manifestantes nas ruas, que prendem jornalistas e impõem as restrições sociais do regime às mulheres. Desmantelar essas instituições é fundamental. É essencial para que o povo iraniano tenha, algum dia, a oportunidade de determinar seu próprio futuro. Mas mesmo quando a estratégia militar está funcionando, a estratégia política ainda pode dar muito errado. Nesta semana, vimos 3 alertas que mostram como o Ocidente ainda pode estragar tudo. A primeira questão é a integridade territorial. Agora, nos últimos dias, rumores têm circulado sugerindo que forças curdas do Iraque podem tentar entrar no oeste do Irã, ou que potências estrangeiras possam até incentivar esses movimentos separatistas dentro do país durante a guerra. Deixe-me ser muito clara sobre uma coisa. Dividir o território do Irã é absolutamente inaceitável para quase todos os iranianos. Mesmo os iranianos que desprezam a República Islâmica apoiam massivamente a integridade territorial do seu país. Essa não é uma posição do regime. É uma questão de identidade nacional, por isso o regime tem usado esse mito de que Israel quer dividir o Irã há anos para incutir medo nas pessoas. Se o Ocidente fosse percebido como tentando dividir o Irã territorialmente, isso imediatamente uniria muitos iranianos contra tanto os Estados Unidos quanto o Estado de Israel. Israelenses e a comunidade judaica, para entenderem a sensibilidade dessa questão para os iranianos, imaginem se alguém sugerisse que Israel entregasse Jerusalém em uma solução política. Isso mostra o quão explosiva é a ideia de dividir o Irã para a maioria dos iranianos. Simplesmente não é negociável. E é por isso que é tão importante ouvir claramente o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu dizer esta semana que Israel não busca dividir o Irã. Nós não queremos dividir o Irã. Queremos libertar o Irã, libertá-lo de sua tirania e viver com ele em paz. Agora, essa clareza é importante. Porém, Israel mantém relações estratégicas com curdos no Iraque e na Síria. Essas relações se desenvolveram porque as forças curdas nesses locais frequentemente foram parceiras importantes contra ameaças islamistas nesses países específicos. Mas isso está muito longe de apoiar o separatismo dentro do próprio Irã. São duas situações completamente diferentes.
Após os primeiros rumores, o presidente Trump comentou o assunto e afirmou ter alertado as forças curdas no Iraque a não entrarem no conflito, reconhecendo que isso poderia desestabilizar ainda mais a situação. Não queremos que os curdos entrem. Somos amigáveis com os curdos, como você sabe, mas não queremos complicar ainda mais a guerra. Não descarte essa possibilidade, mas eu já descartei. Não quero que os curdos entrem. O Ocidente precisa lembrar que, se o objetivo aqui é apoiar o povo iraniano contra esse regime e permitir que eles recuperem seu país, o Ocidente não pode tentar desmantelar a própria nação iraniana. Nem mesmo parecer que estão tentando fazer isso. O segundo erro que o Ocidente deve evitar agora é fortalecer ou amplificar esses grupos de oposição falsos. Agora, por décadas, governos ocidentais e veículos de mídia têm repetidamente identificado erroneamente quem realmente representa o povo iraniano. Desde lobistas do regime até o exemplo mais notório, os Mujahideen, ou MEK, que eu expus pelo que realmente são há apenas algumas semanas neste programa. Esse grupo começou como uma estranha mistura de ideologia marxista e islamista e chegou a ser listado como organização terrorista estrangeira pelos Estados Unidos. Eles desempenharam um papel fundamental na coalizão revolucionária inicial que acabou ajudando o Ayatollah Khomeini a chegar ao poder em 1979, antes de mais tarde romperem com o regime. Hoje em dia, a organização tenta se apresentar como uma alternativa democrática à República Islâmica, especialmente por meio de suas organizações de fachada. Nos Estados Unidos, é o CNRI, Conselho Nacional de Resistência do Irã, mas a ideologia deles está longe de ser democrática. Dentro do Irã, o grupo não tem praticamente nenhuma legitimidade e é desprezado pelo público, em parte por causa de sua aliança com Saddam Hussein durante a guerra Irã-Iraque. Apesar disso, o MEK passou anos cultivando políticos ocidentais e redes de lobby. A líder deles, Maryam Rajavi, aparece frequentemente em conferências que contam com a presença de ex-funcionários ocidentais que adoram retratar o grupo como uma liderança viável para o futuro do Irã. Só que não é. O MEK teve até a audácia, esta semana, de declarar um governo imaginário no exílio. Governo de quem? Porque o povo iraniano não está com vocês, MEK. Isso é certo. Esses grupos afirmam falar pelos iranianos enquanto tentam ativamente dividir o país e silenciar as vozes dos verdadeiros iranianos que vivem nele. Infelizmente, alguns veículos de mídia ocidentais ainda dão destaque a esses grupos marginais, como se fossem legítimos. Nessa semana, o Financial Times publicou um perfil sobre o MEK e a UAN fez entrevistas com o grupo, apresentando-os erroneamente como oposição iraniana. Eles não são. Esse é um erro recorrente do Ocidente, confundir as vozes mais barulhentas da política do exílio com as do povo iraniano. O que nos leva ao terceiro erro que o Ocidente absolutamente deve evitar, a chamada solução reformista. Durante anos, os governos ocidentais se convenceram de que a República Islâmica continha moderados que poderiam gradualmente reformar o sistema por dentro. Mas a verdade é que o próprio regime criou essa narrativa reformista. O rótulo de reformista funciona como uma ferramenta diplomática. Isso permite que o regime apresente uma face mais suave ao público ocidental, enquanto, ao mesmo tempo, mantém uma estrutura autoritária que continua operando dentro do Irã. Já vimos esse ciclo muitas vezes antes. Figuras como Hassan Rouhani, Javad Zarif e até mesmo o atual presidente do regime, Massoud Pezeshkian, são todas apresentadas internacionalmente como moderadas. Governos ocidentais os aceitam como prova de que o regime pode, de fato, evoluir. No entanto, nesses anos, o líder supremo manteve autoridade total sobre tudo. A Guarda Revolucionária expandiu seu poder econômico e militar, e a repressão dentro do Irã continuou. E quando você olha para o histórico de muitos desses chamados reformistas, as contradições ficam óbvias. Veja Massoud Pezeshkian. Em entrevistas para o Ocidente, ele se apresentou como alguém que apoia o relaxamento das leis obrigatórias do hijab e até mesmo o afrouxamento de algumas restrições sociais. Mas quando ele realmente teve autoridade dentro do sistema iraniano, ele aplicou exatamente essas mesmas restrições. Durante o período em que supervisionou partes do sistema de saúde do país, ele mesmo impôs exigências rigorosas de uso do hijab em hospitais e instituições médicas, mesmo antes dessas políticas serem formalmente transformadas em lei. Quando tinha poder, fez o que os linha dura do regime fariam, aplicando as mesmas políticas que depois disse precisar de reforma.
E esta semana trouxe mais um exemplo. Pezeshkian declarou publicamente que o regime deixaria de disparar mísseis contra os estados árabes da região e até mesmo pediu desculpas. Mas apenas algumas horas depois, as forças iranianas lançaram mísseis novamente contra estados árabes, incluindo ataques direcionados ao Bahrein e aos Emirados Árabes Unidos. Essa contradição já revela tudo o que você precisa saber sobre essa narrativa reformista. Um tipo de declaração para o público ocidental e outro tipo de ação na prática. Os reformistas atuam como ponte de comunicação para o regime. Eles fornecem os argumentos que políticos e jornalistas ocidentais podem usar como prova de que a República Islâmica talvez um dia mude ou possa ser uma parceira de negociações. Mas a estrutura central de poder do regime permanece intocada. A tutela do jurista islâmico, que é o conceito fundamental do próprio regime islâmico, que todo o poder está nas mãos do líder religioso supremo, que justamente esta semana foi identificado como o filho de Ali Khamenei, Mojtaba. Enquanto o mesmo sistema de repressão continuar dentro do país, sob essa estrutura, não haverá mudança no Irã, seja um reformista o líder ou não. Colocar um reformista como símbolo pode tornar a sobrevivência do regime ainda mais provável. Se o objetivo é acabar com a capacidade do regime de aterrorizar sua própria população e ameaçar toda a região, então o foco deve permanecer em desmantelar as estruturas que sustentam o próprio regime, especialmente a Guarda Revolucionária Islâmica e, claro, o amplo aparato de segurança do Estado. No final das contas, o futuro do Irã só pode ser decidido pelo povo iraniano, não pelo presidente Trump, nem por mais ninguém. Porque uma coisa já está clara: ignorar o que esse povo realmente está dizendo ou tentar impor soluções políticas artificiais de fora só vai prolongar o conflito e aumentar o risco de caos interno. A campanha militar pode estar enfraquecendo o regime, mas é a estratégia política que vem depois que vai determinar se esse momento realmente vai levar à liberdade ou se o Ocidente vai, mais uma vez, repetir os mesmos erros que comete há décadas no Irã. Agora, enquanto o regime islâmico está perdendo esses locais de mísseis rapidamente, assim como seus líderes, algo mais surgiu em várias cidades ocidentais e na mídia ocidental. Uma onda de campanhas de indignação fabricada está sendo apresentada ao público como protestos anti-guerra. Mas quando você realmente observa quem está organizando muitas dessas manifestações, quem está financiando e qual mensagem estão promovendo, fica muito claro que isso não é um movimento de paz orgânico. Preocupação com o bem-estar dos iranianos ou dos americanos. É uma rede de organizações ativistas anti-americanas e figuras da mídia que estão conduzindo uma campanha paralela de informação para proteger o regime islâmico de qualquer tipo de responsabilização, enquanto tentam fomentar ressentimento contra os Estados Unidos e Israel. É exatamente a mesma narrativa de subversão que vimos ser promovida após 7 de outubro contra Israel. Agora eles direcionam isso de forma mais clara contra o povo iraniano e os Estados Unidos. Em Nova York, por exemplo, um dos principais organizadores desses protestos tem sido o Fórum do Povo. É um grupo ativista socialista que trabalha em estreita colaboração com uma rede de organizações, incluindo a Coalizão Answer, o NIAC, que é o porta-voz do regime islâmico e faz lobby em Washington, D.C., o Code Pink e o Movimento da Juventude Palestina, que tem ligações com a FPLP, um grupo terrorista. Muitos desses grupos estiveram no centro da maioria das maiores manifestações anti-Israel e anti-americanas nos últimos anos. E eles operam como uma infraestrutura de protesto paga que mobiliza manifestações em várias cidades dentro de poucas horas após um evento geopolítico. O preocupante é que várias dessas organizações estão conectadas por uma rede de financiamento ligada à Neville. Roy Singham, um bilionário da tecnologia baseado em Xangai, que financiou uma rede de veículos de mídia e organizações políticas de esquerda radical que promovem narrativas anti-ocidentais. Agora, Singham financia o Code Pink, a Coalizão Answer, o Fórum do Povo e Deus sabe mais o quê. Agora, além de ser casado com a cofundadora do Code Pink, Jodie Evans, ele também financia muitos veículos de mídia com laços estreitos com o Partido Comunista Chinês.
Ele frequenta eventos do Partido Comunista Chinês na China, e várias investigações sobre essa rede levantaram sérias questões sobre como esses grupos constantemente amplificam mensagens que, coincidentemente, estão alinhadas com os interesses geopolíticos do governo chinês. Deve ser só uma coincidência, né? A hipocrisia desse movimento fica ainda mais óbvia Quando você observa sobre o que ele tem se mantido em silêncio por muitos anos. A República Islâmica tem executado prisioneiros políticos, prendido jornalistas e reprimido protestos de forma brutal há décadas. Só na década de 80, mais de 30 mil prisioneiros políticos foram executados pelo regime. Em 2022, a Guarda Revolucionária envenenou centenas de meninas em escolas do país para conter protestos. E em janeiro, o regime islâmico assassinou aproximadamente mais 36 mil manifestantes, incluindo centenas de crianças, e muitos outros ainda estão sendo torturados nas prisões atualmente. Onde estavam as manifestações em Nova York pedindo justiça para aquelas meninas? Onde estavam os protestos em Londres pedindo o fim do regime responsável por esse terror? Mas agora a infraestrutura militar desse regime está sendo atacada. Muitos dos mesmos ativistas que passaram anos queimando bandeiras americanas e denunciando os Estados Unidos como uma potência imperialista e protestando nas ruas contra Israel, de repente descobriram uma preocupação apaixonada com a segurança dos soldados americanos. Que conveniente! O que também estamos vendo esta semana é que esse mesmo movimento de protesto tem um equivalente na mídia, porque muitos dos mesmos argumentos falsos que estão sendo gritados nas ruas agora estão sendo repetidos por comentaristas tanto da esquerda quanto da direita. E o resultado é uma convergência notável de desinformação e argumentos de má-fé que estão sendo passados para o público americano. É a teoria da ferradura em ação. Na esquerda, pessoas como Cenk Uygur responderam ao assassinato de Khamenei, chamando-o de corajoso por enfrentar Israel. Corajoso? O líder supremo de um regime teocrático que prende mulheres por causa de suas roupas e executa manifestantes agora está sendo descrito como corajoso por uma autodenominada progressista americana. Como alguém pode ser tão obcecado por judeus a ponto de seu cérebro estar visivelmente apodrecendo assim? Mas ele não está sozinho, já que a co-apresentadora chiliquenta Ana Kasparian foi questionada diretamente no programa de Piers Morgan se ela condenaria Khamenei após os comentários irresponsáveis de Cenk. Dê uma olhada. Ele chamou o Ayatollah de corajoso porque ele não se ajoelhou diante de Israel. Você concordou? Você acha que o Ayatollah Khomeini foi um homem corajoso? Bem, ele nunca se rendeu aos israelenses e nós vivemos sob um governo onde, independentemente de qual partido esteja no poder, está de joelhos em nome de Israel. Então, ao invés de fazer isso, ela literalmente se recusou e começou a falar sem parar sobre Israel, alegando que a morte de milhares de manifestantes pela República Islâmica é propaganda sionista. Mas se você acha que esse tipo de comentário se limita à esquerda, está enganado. A direita, Tucker Carlson, favorito do Qatar, passou a semana defendendo que enfrentar o regime islâmico resultaria na morte de milhares de americanos. E mais recentemente, fazendo a alegação bizarra de que a rendição da República Islâmica significaria aceitar que militares dos Estados Unidos estuprem mulheres iranianas. A análise do Tucker, é claro, convenientemente ignora o fato de que esse mesmo regime passou décadas financiando milícias que já mataram soldados americanos e até participaram de planos para assassinar autoridades americanas há 47 anos e continua. Mas tudo bem. Depois, Dave Smith voltou ao programa do Piers Morgan e afirmou que Estados Unidos e Israel são as piores organizações terroristas do mundo. Veja só. As Forças de Defesa de Israel são a pior organização terrorista da região. Sinceramente, os Estados Unidos da América são provavelmente a pior do mundo. Se você quiser olhar para os últimos 25 anos e ver quantos civis inocentes nós massacramos, você está nos levando para o lado neoconservador. É isso mesmo. Você está nos levando para a 7ª guerra neoconservadora que eles têm desejado nos últimos anos. Não, na verdade, se você ama este país, se você é um verdadeiro patriota, você teria que odiar isso. O que chama a atenção nessa declaração, e na verdade em toda a análise delirante do Dave sobre política externa, é que ela exige apagar completamente o registro histórico de como as nações agem. E sim, neste caso, a própria República Islâmica. Décadas de ataques com mísseis, guerras por procuração, planos de assassinato e ataques contra tropas americanas.
desaparecem da história em favor de uma narrativa em que o Ocidente é sempre o agressor e os regimes autoritários são sempre as vítimas. As suposições de Dave se baseiam em premissas equivocadas de que todos, se tiverem a chance, agirão de forma racional ou, como percebemos, ser racional no mundo ocidental. Esse é o erro perigosamente ingênuo do Ocidente que vemos com tanta frequência tanto da esquerda quanto da direita. A fantasia libertária de Dave está enraizada em crenças de luxo que não se aplicam fora de uma sociedade com instituições fortes e o Estado de Direito. A mente limitada de Dave não consegue compreender que, na verdade, existem atores maliciosos neste mundo motivadas pelo extremismo islâmico e, portanto, deve ser culpa do Ocidente que elas sejam assim. Isso é, como a história já mostrou repetidamente, totalmente impreciso. Quando você se afasta e observa todo esse cenário, o mais impressionante é como os argumentos se tornaram praticamente indistinguíveis. A extrema-esquerda e partes da extrema-direita agora estão repetindo afirmações quase idênticas sobre essa guerra. Elas se concentram obsessivamente em pequenos incidentes enquanto ignoram a ameaça estratégica maior. Elas espalham medo sobre hipotéticas baixas americanas, culpando Israel por uma luta que claramente é dos Estados Unidos. Tudo isso enquanto ignoram o fato de que o regime que estão defendendo já passou décadas exportando violência por toda a região e além. Então, enquanto esses manifestantes marcham pelas cidades ocidentais e esses comentaristas discutem na televisão e nas redes sociais, vale lembrar que um grupo de pessoas cujas vozes estão em grande parte ausentes dessas conversas é o próprio povo iraniano. Porque essas pessoas têm arriscado suas vidas há anos para acabar com esse regime que esses movimentos de protesto e comentaristas agora parecem tão determinados a proteger. Bem, passando para as histórias boas, ruins e feias da semana, antes de terminarmos, vamos começar pela feia. Nesta semana, na Austrália, vimos jovens mulheres cujo crime foi se recusar a cantar uma música para um regime que as oprime. Esta semana, durante a Copa Asiática Feminina na Austrália, integrantes da seleção feminina de futebol do Irã se recusaram a cantar o hino nacional da República Islâmica antes da partida. Foi um ato de protesto silencioso, mas poderoso, e isso já foi suficiente para provocar a fúria do regime. A mídia estatal iraniana imediatamente atacou as jogadoras, chamando-as de traidoras em tempos de guerra e acusando-as de deslealdade em um momento de conflito. Agora, comentaristas próximos ao regime exigiram que as jogadoras fossem responsabilizadas quando voltassem para casa, no Irã. E ativistas de direitos humanos e dissidentes iranianas rapidamente alertaram que a equipe poderia enfrentar consequências sérias e represálias em nível individual se forem forçadas a voltar para o Irã. Então, após esse fiasco, também surgiram relatos de que as jogadoras estavam sendo monitoradas de perto durante o torneio por funcionárias do regime que viajavam com elas. E até mesmo que suas famílias no Irã poderiam sofrer pressão ou intimidação das autoridades, algo que o regime tem um longo histórico de fazer. Enquanto isso, iranianas na diáspora têm alertado sobre a segurança do time e pedido que a Austrália ofereça proteção às jogadoras caso elas temam voltar para casa. Até agora, o governo australiano aceitou a deserção de 5 das jogadoras, concedendo asilo a elas. Mas a pressão realmente aumentou depois que o presidente Trump se envolveu e pediu à Austrália que ajudasse a garantir que todo o time tivesse a possibilidade de ficar. Se a Austrália não aceitasse, os Estados Unidos aceitariam. Esse fato ocorreu após imagens dos jogadores pedindo ajuda em língua de sinais pelas janelas do ônibus da equipe. Isso levou os manifestantes no local a impedirem fisicamente o ônibus de sair. Mas autoridades australianas impediram que manifestantes bloqueassem o ônibus e permitiram seu retorno ao hotel. A realidade trágica é que se essas garotas forem devolvidas ao Irã, elas certamente enfrentarão consequências. Algumas delas provavelmente estão com medo demais até para desertar agora, por causa da pressão sobre suas famílias. A Austrália e a comunidade internacional não podem permitir que o regime islâmico siga perseguindo seus principais atletas assim. E a nossa história ruim da semana é algo que seria absurdo se não fosse real. Enquanto iranianos ao redor do mundo, até mesmo dentro do Irã, estavam comemorando o fim de um dos ditadores mais brutais do último meio século, pequenos grupos de ativistas em algumas cidades ocidentais estavam fazendo exatamente o oposto.
Eles estavam realizando encontros públicos para lamentar a morte dele. No Reino Unido, uma vigília à luz de velas por Ali Khamenei foi realizada em Manchester, organizada em torno do Centro Islâmico de Manchester, que é financiado pelo regime. Claro, onde cerca de 100 pessoas se reuniram para homenagear o falecido supremo terrorista. Homenagens parecidas ocorreram em outras regiões do Reino Unido, incluindo eventos em mesquitas e sociedades islâmicas estudantis, com alguns grupos universitários chegando a postar mensagens chamando Khamenei de mártir e incentivando os seguidores a rezarem por ele. Sério. E não parou por aí. Em Nova York, um pequeno grupo de apoiadores do regime se reuniu no Washington Square Park para fazer uma vigília em homenagem a Khamenei. A reunião incluiu um memorial improvisado com fotos dele, velas e pelo menos uma pessoa que elogiou sua vida e incentivou os apoiadores a seguirem seu exemplo. Alguns participantes desse mesmo evento até gritaram "Morte à América" e "Morte a Israel", mas acho que isso não é surpresa vindo dessa gente. A boa notícia é que, em muitos desses casos, os eventos foram amplamente superados por iranianos que apareceram para confrontá-los, transformando esse momento desagradável em um lembrete de que a propaganda da República Islâmica não representa o povo iraniano. Mas o fato de que essas vigílias aconteceram já diz algo importante. A República Islâmica não exporta apenas mísseis e milícias, ela exporta propaganda. E falando sobre aqueles iranianos corajosos que apareceram, nossa boa história desta semana, para encerrar hoje, é exatamente essa. Porque enquanto um pequeno grupo de apoiadores do regime tentou realizar um evento de luto por Ali Khamenei em Londres, eles rapidamente se depararam com algo que não esperavam: iranianos. Iranianos que estavam lá para comemorar. Um vídeo do local mostrou membros da diáspora iraniana chegando ao encontro e tomando conta dele completamente. O que deveria ser um memorial solene para o líder supremo do regime islâmico rapidamente se transformou em algo muito diferente. A música começou a tocar, as pessoas começaram a cantar, algumas dançavam na rua e bandeiras do Irã apareceram por toda parte, junto com algumas bandeiras de Israel também. Dá uma olhada. Então, basicamente, o que os apoiadores do regime esperavam que fosse um momento de luto acabou se tornando uma festa de rua. E vimos algo muito parecido esta semana aqui em Israel. No meio de uma guerra, com sirenes tocando e mísseis sendo lançados, israelenses correndo para abrigos antiaéreos durante o Purim, uma celebração. E o que os israelenses fizeram? O que eles fazem de melhor? Eles transformaram o abrigo antiaéreo em uma rave. As pessoas estavam dançando, cantando, comemorando o Purim no subsolo enquanto as sirenes ainda tocavam. Dá uma olhada. Ao comparar iranianos fazendo de um memorial do regime uma festa de rua e israelenses transformando um abrigo antiaéreo e ataque com mísseis em uma rave, percebe-se algo importante. Essas são duas sociedades que se recusam a viver com medo. A República Islâmica constrói todo o seu sistema baseado em intimidação, violência e controle. Quanto mais ela tenta assustar as pessoas, mais elas acham formas de rir disso. No fim, talvez essa seja a resistência mais poderosa. Isso é tudo por esta semana. Voltaremos na próxima com mais histórias, atualizações da região e novidades sobre a guerra contra a República Islâmica. Se quiser compartilhar uma história, entre em contato pelo Instagram em Emily K. Schrader ou Emily em Tel Aviv. Nos vemos na próxima semana no Acesso à Verdade na JNS.